vou falar da estrutura dos ecossistemas, fluxo de energia e ciclo da matéria. Em qualquer ecossistema, os organismos estão constantemente interagindo, dando origem a uma complexa rede de interações. Assim, cada organismo tem seu lugar e sua função nessa relação. O lugar onde o organismo vive é chamado habitat, e as relações próprias de cada espécie é denominado nicho ecológico. Nesse exemplo aqui, a interação de veados com predadores, parasitas, a temperatura e a umidade do ambiente. Isso é o nicho ecológico. Os ecossistemas apresentam dois componentes estruturais. Quais são eles? Os componentes abióticos, físicos, como exemplo, a radiação solar, químicos, os nutrientes presentes no solo, e os geológicos, o próprio solo. E o componente biótico, que são todos os seres vivos. Esses seres vivos são divididos em organismos autótrofos, aqueles que possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. E os organismos heterótrofos, que não são capazes de produzir seu próprio alimento e dessa maneira precisam obter a matéria orgânica pronta. Os organismos autótrofos são ditos produtores. E um dos mais importantes em termos ecológicos são aqueles que realizam a fotossíntese. Eles captam moléculas inorgânicas como o gás carbônico e a água e através de reações químicas transformam em moléculas orgânicas. Um exemplo são açúcares. Os produtores são os vegetais, as plantas e algas e cianobactérias. Os organismos heterótrofos são denominados consumidores. Significa que eles alimentam-se de outros organismos ou restos de organismos, que são os detritos. E todos os animais são ditos consumidores. Eles podem ser classificados os herbívoros, aqueles que alimentam-se de plantas, então são ditos consumidores primários. Os carnívoros alimentam-se de outros animais, então são consumidores secundários, terciários, etc. Onívoros alimentam-se de plantas e outros animais. E os detritivos alimentam-se de detritos, significa dizer que são restos, eles se alimentam dos restos dos outros animais mortos. Também temos os organismos heterotróficos denominados decompositores, porque eles degradam a matéria orgânica contida em produtores ou em consumidores mortos. E com isso ocorre o processo de remineralização. O exemplo disso são bactérias e fungos. O alimento produzido pelos autótrofos é utilizado por eles e pelos organismos heterotróficos. Então, essa série de organismos pelo qual flui a energia, originalmente captada pelos produtores e transferida para os demais seres vivos, é dito cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar, transferência de energia, é sempre unidirecional, pois ocorre perda de energia ao longo da cadeia. Existem dois tipos de cadeia alimentar. A primeira é a cadeia de pasteio, que inicia-se por produtores, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Esse último só em casos especiais. Então, os produtores são as plantas, aqui o consumidor primário é o gafanhoto, consumidor secundário o sapo, consumidor terciário a cobra, o consumidor final é a águia e os decompositores são fungos e bactérias, como foi dito anteriormente. A cadeia de detritos inicia-se com a matéria finamente particulada. O que é isso? O detrito, o que é a decomposição de organismos mortos. Aqui, como exemplo, temos uma madeira e na madeira o cupim. Então, o cupim é o consumidor primário na cadeia de detritos e o tamanduá é o consumidor secundário. Em um ecossistema, as relações alimentares entre os organismos não são tão simples. Então, essa relação alimentar entre os organismos de um ecossistema são compostos de várias cadeias alimentares interligadas e é denominada teia alimentar. Em cada ecossistema existem várias espécies de organismos, os produtores, os consumidores e os decompositores. Esse conjunto de organismos que tem o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico.
O primeiro nível trófico é composto pelos produtores, o segundo nível trófico pelo consumidor primário, o terceiro pelo consumidor secundário e o quarto nível trófico pelo consumidor terciário. Os onívoros podem ocupar mais de um nível trófico e os decompositores ocupam o último nível de transferência de energia entre os organismos de um ecossistema e eles formam um grupo especial nutrindo-se de elementos mortos provenientes de diferentes níveis tróficos. O número de níveis tróficos nos ecossistemas é limitado em função da disponibilidade de energia. Apesar de o número de níveis tróficos variar de ecossistema para ecossistema, são sempre os mesmos. Então, nos ecossistemas aquáticos, apesar de serem habitados por espécies diferentes, é possível identificar cada nível trófico equivalente. Então, aqui no ecossistema aquático, o primeiro nível trófico dos produtores é o fitoplâncton. Então, o segundo nível trófico do consumidor primário é o zooplâncton. O terceiro nível trófico é os consumidores secundários, que são peixes, e assim sucessivamente. As pirâmides ecológicas são representação gráfica dos níveis tróficos de um ecossistema. Então, cada nível trófico é representado por um retângulo. E essas pirâmides são em três tipos. Pirâmide de número, a primeira, indica o número de indivíduos em cada nível trófico. Aqui temos o exemplo de 5.000 árvores, dessas 5.000 árvores depende 300 gafanhotos, que garantem a alimentação de 20 sapos, e também esses sapos alimentam apenas uma árvore. Então, essa é a pirâmide de número. Essa pirâmide de número, ela pode ser invertida quando são consideradas certas relações alimentares. Como exemplo, uma única árvore pode sustentar um grande número de herbívoros que servem de alimento para um pequeno número de carnívoros. Esse é o exemplo B, que é uma pirâmide invertida. O outro tipo de pirâmide é a pirâmide de biomassa. Ele vai indicar o peso seco de matéria orgânica em cada nível trófico por unidade de área ou volume. Então, a biomassa, o que é a biomassa? É a quantidade de matéria viva produzida em um ecossistema ou nível trófico determinado. Aqui no exemplo, temos uma pirâmide de biomassa, um campo que tem biomassa de 470 gramas por metro cúbico, serve de alimento para 0,6 gramas por metro cúbico de herbívoro e que também são alimentos para 0,1 grama por metro cúbico de carnívoro. Essa é a biomassa desses animais sendo representado nessa pirâmide. A pirâmide de biomassa também pode ser invertida, como é o exemplo aqui. O fitoplâncton, 4 gramas por metro cúbico do fitoplâncton sustentam 21,0 gramas de zooplâncton. E a última é a pirâmide de energia, que ela leva em conta a biomassa acumulada em determinada área ou volume por unidade de tempo em cada nível trófico, e por isso nunca é invertida. Então, o produtor, a base vai ser sempre maior, vai ter uma estrutura típica de pirâmide. Então, por que a pirâmide de energia nunca é invertida? Porque ela segue as leis da termodinâmica, que são: a primeira lei diz que a energia pode ser transformada. No caso dos fotossintetizantes, em energia luminosa e energia química, porém jamais criada ou destruída. E a segunda lei, que em todo processo de transformação de energia, há sempre liberação de energia calórica que não é aproveitada.